Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai comentar se vale a pena você ter uma alocação nas ações e nos ETFs das empresas chinesas, né? Lá na China, que é a maior economia, a mais ascendente que a gente tem no mundo, com o maior crescimento esperado e também o maior crescimento já ocorrido aí nos últimos anos. Ah, Lucas, mas é óbvio que vale você investir na China, é uma economia muito grande. Sim, até um certo ponto pode valer muito, ser muito interessante, mas vamos entender também o porquê que é uma economia tão ascendente, o porquê que é uma economia que cresce tanto e é tão importante e tão interessante você estar investindo nela para o longo prazo na sua carteira de investimento. Então, sem mais delongas, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário se você investiria nas ações da China, se você teria algum ETF com ações chinesas ou não, que vai ser bem interessante também esse bate-papo aqui embaixo. Beleza então? Roda a vinheta. Então, se a gente pegar os 5 países que mais crescem, tem maior peso de mercado no mundo, a China tem muito a evoluir e a mostrar ainda pra gente na sua economia. Menos de 6% ainda do mercado global é da China. Se a gente compara com os Estados Unidos, se a gente pega todo o valor de capital investido nas ações, por exemplo, os Estados Unidos representa mais de 50%. É um país já muito consolidado, muito grande já. Se a gente pega a China, Japão, outros países que também estão em ascendência, eles têm menos de 10% ainda do mercado global. A China tem um potencial assim, muito grande de expandir cada vez mais suas empresas, suas ações e seu valor de mercado, podemos dizer assim, o que vai ser muito importante para o crescimento dela. E se a gente comparar nos últimos anos, é a economia que mais cresce em valor de mercado, né? Ela tinha uma fatia 10 anos atrás de menos de 1%, hoje ela representa 6% do mercado mundial. Só que um lado negativo desse crescimento todo é que o governo da China ainda tem um impacto muito grande nas suas ações, nas suas empresas chinesas. Então até 97 a China era totalmente fechada na sua economia, né? Você não conseguia investir na China e também era muito difícil você até mesmo ir visitar a China em 97, por exemplo. E a gente fala que isso tem um risco muito elevado pela questão do Estado chinês, né? O governo chinês tornar as empresas do país muito estatais, né? A gente tem uma porcentagem aí de 63% das empresas da China têm ligação com o Estado, outras 37% são empresas privadas. Isso eu tô falando em Xangai, né? Porque é interessante falar que a China ela tem basicamente 3 bolsas, né? Ela tem a bolsa de Hong Kong, a bolsa de Xangai e a bolsa de Shenzhen. A gente tem aí em 2 bolsas, né, que é a de Shenzhen e de Xangai, elas têm uma proporção muito grande do governo, de 37% em Xangai e de mais de 75% de influência das empresas pelo governo em Shenzhen. Então, só em Hong Kong, né, que é uma porcentagem muito menor de influência do governo, porque Hong Kong é como se fosse uma cidade mais tecnológica, mais desenvolvida da própria China. Tem muitos que consideram Hong Kong praticamente um outro país, questão de quanto se desenvolveu. Só que ainda assim, se a gente olha a questão das bolsas de valores do mundo, né, a gente vê que Nova York e Nasdaq, né, basicamente dominam hoje totalmente o mercado, quanto que é negociado no mundo. Só que Xangai e Hong Kong são bolsas de valores aí também muito grandes e são da China. Só Shenzhen, que não é tão grande assim quanto Xangai e Hong Kong, elas são bolsas de valores que têm um potencial muito grande ainda de crescer e elas estão entre o top 10 maiores bolsas do mundo. Tem muito sim para expandir ainda a indústria chinesa, muito sim para crescer as bolsas, não só Xangai e Hong Kong, mas até Shenzhen se torna uma potência muito grande se, claro, o governo tiver cada vez menos essa parte de influência sobre as empresas no país. Então, uma coisa bem legal de você se expor à China, né? É interessante falar que é muito difícil hoje você abrir uma conta numa corretora chinesa e você investir diretamente na China. É algo que é muito complicado, até mesmo porque o acesso à internet lá também é muito mais difícil e você abrir uma conta numa corretora chinesa é muito complicado para nós brasileiros, né? Então, uma forma muito eficiente de você fazer isso é através de um ETF, né? O ETF é um fundo, que esse fundo vai ter acesso à bolsa chinesa e a gente vai estar investindo por esse fundo que vai investir lá na China. Então você faz um papel mais indireto de investir na China, só que esse ETF ele vai se expor às empresas chinesas da mesma forma, então você vai estar exposto a isso. O que é um ETF, Lucas? Um ETF ele é um fundo que ele replica algum índice, né? Então ele replica índice. Esse índice, por exemplo, pode ser um índice de empresas, das maiores empresas chinesas, por exemplo, que você está investindo através dele para multiplicar o seu capital e se expor à China, por exemplo. Então, por exemplo, se você quiser investir em empresas de crescimento da China, né, empresas que têm o potencial de alavancar cada vez mais seu capital e crescer, expandir por longo prazo, a gente tem o MCHI, é um ETF do exterior, né? É interessante falar que esses ETFs que eu vou contar aqui, eles são ETFs que você investe nos Estados Unidos, né? Então você faz esse papel de
investir no ETF dos Estados Unidos e os Estados Unidos ele vai investir no ETF lá na China, né? Ele vai investir em empresas lá da China, então você faz o papel e você acaba se expondo à China de alguma forma. Tem um ETF também que você se expõe a empresas de tecnologia apenas, né? Então tecnologia chinesa, que é o QWEB, ETF que ele vai se replicar às maiores empresas de tecnologia lá da China. E a gente tem por último um ETF que ele pega uma coisa geral, então ele vai pegar as maiores empresas em geral, não só de tecnologia, que é o FXI, que é bem interessante para você estar investindo se você quer uma segurança maior na sua carteira. Já os outros dois que eu falei, o QWEB e o MCHI, são ETFs aí mais de risco, né, de crescimento, tecnologia. E é claro, vai de você escolher qual o melhor ETF para o seu perfil. Um ETF mais arriscado, foca em tecnologia e crescimento, ou um ETF que ele vai focar mais em valor, né, as empresas maiores e mais consolidadas lá fora. Lucas, mas e aqui no Brasil? A gente tem o China 11, né? Então o China 11 é um ETF que ele vai replicar as empresas que têm um capital na China a partir aqui do Brasil. Então o ETF no Brasil é uma coisa muito complicada. Se a gente pega basicamente a questão fiscal, né, a gente paga imposto ao vender um ETF, o ETF no Brasil não distribui dividendo. Tem também a questão da taxa de administração, é muito elevada, né? Se a gente compara um ETF aqui no Brasil como o China 11, ele cobra 0,5% ao ano de taxa. Se a gente compara com um ETF como o MCHI, que é um ETF do exterior, ele vai te cobrar 0,05% de taxa, ou seja, no Brasil a gente tem uma taxa de administração 10 vezes maior do que no exterior a partir do ETF. Então, por esses fatores, eu acho que não é tão interessante você estar investindo no ETF no Brasil como o China 11, que vai se expor ao mercado chinês. É muito mais interessante você investir no ETF estrangeiro, né, no ETF dos Estados Unidos, por exemplo, que vai ter uma taxa muito menor, vai te pagar dividendo e vai ter todo esse processo muito mais seguro, digamos assim, para você estar investindo, né? Essa questão fiscal também é muito importante, de você não pagar imposto na venda. E na minha opinião, para você investir, se expor ao ETF chinês e estar exposto ao país da China, eu acho o melhor ETF MCHI, porque o MCHI, que é o iShares MSCI China ETF, ele é o maior ETF que a gente tem em valor de mercado. Então, quando eu falo valor de mercado, a gente pega o quanto o ETF ele investe, quanto o ETF tem de capital para investir lá fora. E se a gente pega basicamente esse ETF, ele tem um total de 6,5 bilhões em valor de mercado, né, em ativos para estar investindo lá fora. E é um ETF que ele foca bastante em crescimento. Então, na minha opinião, é o melhor ETF também por isso, né, que ele vai pegar as empresas que estão em crescimento, que é o que a gente está buscando investir na China. A gente quer empresas que tenham foco em crescimento, que tenham foco em expansão do seu capital. E esse ETF ele vai replicar bastante essas empresas, né? Então eu acho isso. E é bem legal também que é um ETF que ele se expõe tanto em Hong Kong, né, que como eu falei, o mercado às vezes acaba separando Hong Kong de China, porque Hong Kong é uma cidade muito independente à China, como se fosse São Paulo e Brasil, digamos assim, e acaba que ele se expõe bastante às empresas de crescimento em Hong Kong e também tem uma exposição bem legal à China, que torna um ETF bem interessante para você estar investindo. Interessante de falar dele também é que ele tem empresas nos Estados Unidos, tem ligação com a China, abrindo também mais um pouco de leque na diversificação. Então é um ETF que, se a gente pegar o setor que o ETF investe, tem basicamente muita tecnologia, né? 50% tecnologia, 17% em finanças, 12% em consumo cíclico. Então é um ETF que ele foca bastante tecnologia no setor financeiro e, como eu gosto de falar, tech is future. Então a tecnologia é o futuro de um crescimento de um país. Eu gosto bastante do MCHI porque ele vai focar nas empresas de alta tecnologia que a gente tem aí na China, com um crescimento muito elevado. E se a gente pega aí as empresas, claro que esse ETF ele vai investir, também são empresas de alta qualidade e muito crescimento que a gente tem aí. Desde a Tencent, desde a Alibaba, desde a NIO, são empresas aí de altíssima qualidade, né, que vão estar crescendo bastante cada vez mais, porque são empresas que investem bastante nisso. A gente tem a NIO, que é basicamente a concorrente da Tesla na questão do mercado de carro elétrico, né, ela produz bastante carro elétrico, como vocês estão vendo aqui em carros que eu estou mostrando aqui da NIO, são carros também de alto padrão, de luxo, que você está adquirindo, muito parecido com a Tesla, né, que faz aí pelo mundo. Tem também a Alibaba. A Alibaba também é uma empresa muito interessante na questão de e-commerce, uma empresa muito forte no mundo. A Tencent é uma empresa também que ela vai estar bastante na parte dos games, na parte também da informatização de serviços, né, de informática ao público. Então é uma empresa também bem interessante para você estar investindo, bastante focada em tecnologia e de expansão para o futuro. Se a gente pega também o crescimento desse ETF, é um crescimento muito elevado nos últimos anos. Se a gente pega aí o crescimento desse ETF, é um ETF que cresce bastante também comparado a essa diversificação que ele tem. Quando a gente fala de dar uma diversificado, né, o ETF ele tem esse papel de investir em várias empresas diferentes, ele vai ter também uma segurança muito grande. Só que essa segurança traz no ETF chinês também um crescimento muito elevado, porque as empresas crescem bastante. Então, se a gente pega os últimos 5 anos, né, 2016 até 2021, a gente teve um crescimento de 107%, né? Então o ETF ele multiplicou por 2 vezes em 5 anos, o que é bem interessante para os padrões mundiais aí
de crescimento no ETF. Então eu acho que sim, vale muito a pena você se expor a um ETF chinês, se expor à valorização e crescimento das ações ligadas à China, vale muito a pena e acho que é um ponto que você tem que muito observar na sua carteira de investimentos no futuro. Tem uma porcentagem ali de 5, 10% até a exposição à China, que é o mercado que mais cresce no mundo inteiro, com potencial de ser a maior economia do mundo. Beleza? Então, galera, deixa aqui no comentário se você investiria então no ETF chinês pra gente conversar e aumentar cada vez mais esse nosso conhecimento. Eu aprendo bastante com vocês aqui no comentário também. Então deixa um like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante, me ajuda muito, compartilha com um amigo também se você gostou desse conteúdo, uma pessoa que quer aprender mais sobre a China. Muito obrigado então, valeu, até o próximo vídeo, fui!